a exposição de Sydney, que foi a primeira exposição que aconteceu no hemisfério sul do planeta. Até então, tinha sido todas para cima aí. Grandes bosta! Ninguém tá nem aí pra Sydney. C'est qui les petites Noël? C'est à moi. C'est qui les petits nonos? C'est à moi. Podcast Zero, feito por estudantes de arquitetura e publicado quinzenalmente no endereço arquipelago.in. No site tu pode encontrar links relacionados com o episódio, enviar comentários e fazer sugestões. No site também publicamos projetos de arquitetura e urbanismo. Lembrando que o conteúdo é colaborativo e tu pode participar enviando textos ou projetos. O programa está disponível no SoundCloud e na iTunes Store, e o download também pode ser feito diretamente no site. No quinto episódio do Zero Podcast, trazemos o tema das grandes exposições universais do século XIX, que foram uma grande vitrine do desenvolvimento tecnológico e cultural da Revolução Industrial. E a gente faz um panorama dos principais eventos e as influências na arquitetura e no urbanismo do início do século. E para isso participam Delano Brum. Era esse o objetivo real das exposições, né? Mesmo que o país não estivesse bem, era importante ele parecer estar bem, né? E Wagner Burim. A obsolescência já começou daí, né? Tipo, a galera já guardava as inovações, enfim, tecnológicas para demonstrar nas exposições. Eu sou Maicon Garcia e esse é o episódio 5 do Zero Podcast. Hoje a gente vai falar sobre as exposições mundiais. Elas começaram a ganhar projeção ali no século XIX como uma forma de celebrar o florescimento da sociedade industrial. E era uma época em que a tecnologia era vista como uma esperança de melhora da vida das pessoas, né, no modo de vida. E elas envolvem, então, a exibição do que tinha de mais avançado na indústria, tecnologia, arquitetura. E tinha exposto desde de vestimenta de grupos indígenas, assim, que era a questão das colônias ali, até máquinas e invenções mais modernas, que era o top da tecnologia da época. E aí também tinha esse caráter de fórum, de confraternização entre as nações, e aconteciam em cidades que eram os ícones da modernidade, né? Principalmente Londres e Paris, e aí mais tarde começou a ter na América também. E aí eles foram responsáveis por alguns dos monumentos mais conhecidos hoje, como o Palácio de Cristal em Londres e a Torre Eiffel em Paris. O que a gente tem que ressaltar é que as primeiras exposições elas aconteceram no auge da Revolução Industrial, né? A primeira exposição que teve, que na verdade não foi considerada a primeira exposição universal, e sim a primeira exposição industrial, ela aconteceu em 1791 em Londres, no final da primeira parte da Revolução Industrial, onde já estavam surgindo a maioria das máquinas a vapor e tal. Então tinha toda essa ânsia da Inglaterra de mostrar para o mundo o seu desenvolvimento, né? E aí mais para frente, a primeira exposição universal, propriamente dita, que a gente tem é em 1851, em Londres novamente. E aí ela é considerada a primeira exposição universal. Porque ela já segue os moldes do que a gente tem até hoje, né? Então essa exposição de Londres, que a gente considera a primeira mesmo, ela funcionou da seguinte maneira. Ela começou com um concurso, então é ali que entra a arquitetura na exposição. Porque ela aconteceu um concurso lá com quase 250 participantes para fazer o stand, o local, o barracão, enfim, que ia abrigar a exposição. Então teve o concurso para projetar esse barracão. Só que daí na época tiveram os projetos, e inclusive o campeão não foi selecionado para ser construído, porque a maioria dos projetos envolviam estruturas que não davam para desmontar depois. Então, o que os caras fizeram? Chamaram um construtor de estufas, o nome do cara é Joseph Paxton, e eles fizeram um projeto de ferro, madeira e vidro, que era mais fácil de reaproveitar mesmo para frente, né? Então... Que é interessante que as obras construídas para essas exposições, elas eram, na maioria delas, efêmeras, né? Temos algumas exceções que ficaram,
para a posteridade, que a gente vai falar mais para frente, mas a ideia inicial delas era construir a obra somente para exposição e depois montar ela. Como a maioria desses grandes eventos, né? Se constrói e depois desmonta, assim que o evento acaba. Então, e foi assim então em 51, só terminando de falar da estrutura, que foi onde surgiu o Palácio de Cristal, né? Então foi esse Palácio de Cristal projetado por esse cara que era construtor de estufas e que deu a forma e a realização desse palácio, né? E aí, nessa exposição de 1851, a gente já está no estado final da Revolução Industrial, né? Então a gente já tem telégrafo, locomotiva a vapor, tem avanços químicos grandes já, o uso do ácido industrial, tudo. Então foi por conta desses avanços aí que essas exposições começaram a tomar o tamanho que elas tiveram, né? E é interessante também dessa exposição de 1851, eu vou citar um trecho que nós achamos na pesquisa aqui, que diz assim: pela primeira vez na história do mundo, os homens das artes, ciência e comércio foram autorizados pelos seus respectivos governos a reunir-se para discutirem e promoverem os objetos para os quais as nações civilizadas existem. Então, acima de tudo, essas exposições também serviam para a troca de conhecimento e dos avanços, né? Elas eram basicamente uma vitrine, né, do que cada país estava produzindo e estava desenvolvendo, mas também era um momento em que esses países se reuniam para discutir algumas soluções também, né, para o que fazer com toda essa tecnologia que eles estavam desenvolvendo. E a gente acabou não mencionando isso na introdução, mas em tudo que a gente leu sobre isso aí, se fala muito da ostentação, né? Então, os países iam com o objetivo de realmente ostentar. E era um princípio de uma corrida tecnológica ali, né? Todo mundo queria mostrar, tava começando a guardar os seus avanços, escondê-los para apresentar na exposição, né? Então, tipo, a obsolescência já começou daí, né? Tipo, a galera já guardava as inovações, enfim, tecnológicas para demonstrar nas exposições. Uma coisa que é interessante também de falar sobre esse lance ali de guardar as novidades, né, para colocar na feira. Existiam outras feiras menores que eram, assim, na cidade, depois no país, né, dentro do país, e que aí eles iam reunindo as melhores coisas para levar para a feira mundial. Isso acontecia também. Então, como a gente tá pensando aí numa ordem mais ou menos cronológica, a gente teve a sequência após essa primeira exposição de uma importância um pouco maior, tivemos outras com menos expressão, mas que é importante citar. Então, em 53, a exposição já vem para a América, que vem acontecer em Nova York. Depois a terceira exposição acontece em Paris, em 55. É interessante falar dessa de Paris. Primeiro ponto, por ela ser a primeira exposição que acontece na França, né? Mas é interessante o momento que a França está passando, pois em 1852 foi quando teve início o Segundo Império Francês, né? Que foi com o Napoleão III. E o Napoleão III ele governou até 1870 e ele tinha uma política externa bastante forte. Então essa exposição ajudou pro governo dele também. E é interessante que quando ele assumiu o Império, ele foi presidente, ele foi o primeiro presidente eleito da França, e depois ele deu um golpe e acabou se tornando o imperador novamente, né? A França sendo o império novamente, o segundo império francês. E em 1852 ele começou uma reforma urbana de Paris. Essa reforma durou de 1852 a 1870 e ela trouxe melhorias de manobras militares, circulação, higienização,
foi demolido construções e ruas medievais, criação de grandes bairros, parques, etc. Depois dessa reforma, que foi terminar em 1870, Paris ficou conhecido como a Cidade Luz. Então a gente passou essa década de 850 e chegando na década de 60, a gente teve uma exposição mais importante da década ali, que foi a de 67, que aconteceu também em Paris. Aí em 67, só para frisar, ela continua ainda no governo Napoleão III, né? Então toda essa política voltada para a política externa e tal. Então, e daí o que aconteceu? O ponto alto ali dessa exposição foi a Galerie des Machines, que foi ali que a França conseguiu demonstrar os seus avanços da indústria siderúrgica. Além, obviamente, de construção civil, e o ponto alto ali, o que eles tiveram de super inovação para essa exposição foi o elevador hidráulico. Então, foi o ponto de fundamental desenvolvimento ali da indústria francesa que eles tiveram para apresentar nessa exposição. Era uma época que o ponto-chave deles da exposição era mostrar justamente a prosperidade que eles tinham com esse trabalho do material, né? O desenvolvimento industrial para trabalhar com esses materiais que até então não eram tão utilizados. Tá, então, passando para a próxima década, na década de 70, a gente teve as exposições de Viena, em 73, tivemos também a de 76 na Filadélfia, e a mais importante da década ali foi a de 78, novamente em Paris. Então, passando para a próxima década ali, chegando na década de 70, nós tivemos as exposições de 1873 em Viena, que o que ela teve de apresentação ali que a gente tem de bacana para mencionar é a construção de uma rotunda gigante lá de 102 metros de diâmetro. Então é aí que a gente vê que as exposições também já começavam a ser alvo da parte de arquitetura. Então, além de tudo que eles tinham para exibir na exposição em si, o próprio local que estava sendo construído para as exposições já tinha essa questão de mostrar o poderio do país sede ali a construir algo gigante, sabe? Então já estava acontecendo essa corrida para mostrar o que se conseguia construir para receber essa exposição. Daí também tivemos uma exposição voltando para a América ali na Filadélfia em 76, e a mais importante da década foi novamente em Paris em 1878. Essa exposição de 78 é interessante antes de falar de novo do contexto da França, que a França, depois que o Napoleão III saiu do governo, a França voltou a ser uma república, né? Ela deu início em 1970 à Terceira República da França, e depois disso teve a Comuna de Paris. Essa Comuna de Paris foi o primeiro governo operário da história, que foi em 1871. Então essa exposição aí de 1878, ela serviu justamente para querer mostrar o ressurgimento da França depois dessa comuna que teve, desses processos todos que a França estava passando, né? Com essa troca entre república e império e tal. Então essa exposição foi muito importante para eles por conta disso. E é interessante dizer também que foi nessa exposição em que foi construído aí o começo da Estátua da Liberdade, que era uma cabeça com um lugar panorâmico por dentro, e ela foi oferecida de presente aos Estados Unidos em 86, em homenagem à Constituição americana. Mas ela foi construída nessa exposição aí, e ela foi mais tarde doada para os Estados Unidos. Então, Delano, foi nessa exposição também que a França se utilizou muito para demonstrar a recuperação, né? A recuperação depois da derrota da Guerra da Prússia. Da Guerra da Prússia. Essa Guerra da Prússia que foi o que marcou o fim desse segundo Império Francês, né? Que voltou a ser a República.
E é justamente isso, como eu estava passando por um período muito conturbado com todas essas mudanças e tal, essa exposição foi necessária justamente para mostrar o relevantamento da França como potência mundial. Né? Isso mostra como que as feiras eram usadas, né, para celebrar o desenvolvimento do país, né? Geralmente nessas situações, assim, ou datas comemorativas, né, eles faziam uma feira para mostrar que o país estava bem. Era esse o objetivo real das exposições, né? Mesmo que o país não estivesse bem, era importante ele parecer estar bem. Vender essa imagem de que ali tinha o que era de mais avançado, né, em tecnologia. Exatamente. Partiremos a próxima década, a década que abrigou a exposição mais importante da história, que é a década de 80, de 1880, que então aconteceram várias exposições nessa década, mas que de importância menor, assim, que só se fosse para a gente atingir muito mesmo, para ficar citando curiosidades mesmo aí do que aconteceu em cada exposição que a gente mencionaria. Mas o mais importante mesmo dessa década, enfim, que talvez motivou toda a nossa pesquisa, é essa exposição de 89 de Paris. A exposição de 89 é justamente o centenário da Revolução Francesa, né? Que eles comemoram o centenário da tomada da Bastilha, que foi o ponto central da Revolução Francesa, que é considerado o ponto-chave da Revolução, mesmo até o feriado da Revolução Francesa é comemorado no dia da tomada da Bastilha. Mas nessa exposição de 89 aí, ela estava mostrando o progresso mais uma vez o progresso da França, né, com o avanço da tecnologia, avanço da democracia também. Para a gente contextualizar no tempo das invenções, já estava tendo início aí os motores movidos à explosão foram inventados em 85. Então, em 89 você já tinha alguma coisa dos carros movidos à explosão. A fotografia também era algo que já estava se tornando comum. A gente já tinha empresas como a Kodak aí, produzindo produtos de fotografia menos industriais e mais pessoais, ainda mesmo sendo pouco, mas era algo que já estava tendo início aí, né? Então, daí 89, como já foi dito, a exposição aconteceu em Paris, e nessa exposição a atração principal, além obviamente de todos os prédios e todos os espaços da exposição em si, eles construíram uma torre lá de 300 metros, que foi feita pelo Gustave Eiffel. Então é o que a gente conhece hoje como a Torre Eiffel. Então as curiosidades são que a torre foi construída para ser desmontada posteriormente, que era só para exposição mesmo. Uma coisa que a gente não comentou ainda, mas é que essas exposições duravam basicamente o ano todo, né? Acho que... Essa de Paris, se eu não estou enganado, durou 6 meses. Foram 28 milhões de pessoas que visitaram a exposição. Durante os 6 meses, né? Então, era algo que movimentava o ano do país e da época, né? Então, mas outras coisas sobre a Torre Eiffel é que demonstra esse poderio e a importância que essas exposições tinham. Porque até então, a maior construção do mundo era a mais alta, né? Era a pirâmide de Quéops. Então, os caras estavam, mais uma vez, mencionando esse gigantismo que da necessidade de se mostrar, né? Dos países ali, da questão que a gente já falou também de ostentação, enfim. Então, os caras estavam já partindo para o exagero, né? E nessa exposição aí, a gente teve a Torre Eiffel, que foi o maior construção mais alta do mundo, né? E teve também a Galeria das Máquinas, que foi o maior espaço interno já construído até então. Então, como eu citei ali atrás da rotunda lá de 102 metros de diâmetro,
mais uma vez aparece ali, tipo, uma torre de 300 metros de altura, um espaço aberto lá da galeria. Então, sempre o maior, sempre o mais impactante, sempre o mais avançado tecnologicamente, enfim. E outra coisa sobre a Torre Eiffel é que ela não foi unanimidade no começo, né? Então, muita gente não gostou, achava que não tinha nada a ver com a cidade, enfim. A ideia inicial e persistiu por um bom tempo, desagradando muita gente, só que por fim se tornou símbolo do país. E tá lá até hoje. Outra curiosidade, entre aspas, bacana, porque não é bacana, dessa exposição aí, é que foi feito um zoológico humano com 400 negros africanos, e o intuito deles era mostrar o ser humano primitivo, era mostrar a superioridade da raça deles, né? Que era o pensamento da época aí. Isso mostra como que funcionava também a cabeça, né, dessas grandes potências da época, né? Que como eles tinham muitas colônias e tal, eles traziam essa cultura que eles chamavam de primitiva, né, para expor como algo exótico. Era uma forma de demonstrar a superioridade cultural da Europa e da América também. E bem nessa época aí, eu não me recordo exatamente como foi, mas teve algo na França também contra os judeus aí. Uhum. Que depois... que foi nessa época aí que começaram os conflitos para ter aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Esse espírito de competição, né, e de superioridade cultural, né, foi crescendo nesses eventos também. Até mesmo essa noção de nação mesmo, né? De nacionalismo, né? De um país levar o seu melhor para competir com o outro. Enfim, chegamos aí à última década do século e o que a gente tem para falar dessa década é que ela aconteceu talvez a exposição que mais tenha movimentado o urbanismo, não é mesmo, Michael? Exatamente, por isso que a gente resolveu dar uma atenção especial, né, para essa exposição de Chicago, que talvez até mereça um podcast à parte, né? Essa questão ali de como que foi iniciado as questões do urbanismo nas cidades modernas, principalmente nos Estados Unidos, né? Como o Delano tinha falado, já existiam ali a produção de automóveis e tal, né? Então as cidades elas estavam passando por um momento de readequação. E então era necessário, né, um novo planejamento urbano, diferente daquele que era feito nas cidades europeias, que eram cidades mais antigas e mais feitas para se andar a pé e com carruagem. Um urbanismo medieval ainda, né? Exatamente. Então, a exposição de Chicago ela foi realizada em 1893 e, de novo, né, para celebrar uma data comemorativa, que eram os 400 anos da descoberta da América, né, por Cristóvão Colombo. E aí tinha essa intenção também, como as outras, né, de vender os Estados Unidos como uma potência econômica e tecnológica da época. E ela foi a maior do século, no século XIX. Ela tinha uma área de 290 hectares. E ela aconteceu de maio a outubro de 1893 e teve a participação de 51 países e 39 colônias. E aí existiam 14 construções que eram as maiores e mais outras 200 menores. Foi numa área bem extensa. Então ela foi construída em frente ao Lago Michigan, num lugar ali que precisou de que quase toda a infraestrutura fosse construída do zero, né? Eles tiveram que drenar o lugar, fazer aterro. E então foi um experimento arquitetônico e urbanístico ali bem interessante, né? Que eles puderam começar tudo do início e planejando todos os aspectos. E o que só ressalta a importância dessas exposições para o país que está sediando ela, né? Perfeito. Mais uma vez demonstrando o quanto os países se preparavam para a exposição, né? Então ali os edifícios eles tinham um caráter monumental, né? E eram todos brancos. E daí que veio o nome do conjunto principal ali que eles chamaram de White City.
Aí esse planejamento ali, esse tipo de planejamento, depois eles acabaram transformando isso num movimento chamado de City Beautiful, que foi aí a semente do urbanismo norte-americano moderno, né? Que era um planejamento integrado, né? Entre as paisagens, os passeios, as estruturas e as edificações todas. E serviu de inspiração para que outras cidades também começassem a dar mais atenção para esse aspecto do embelezamento das ruas e prédios, né? De planejar o espaço urbano como um todo, né? Vivendo de uma maneira global. E a gente tem que lembrar que Chicago é uma das cidades referências em questão de arquitetura e urbanismo. Né? Exatamente, até hoje, né? Principalmente no século XX, né? Exatamente. Então ali, de novo, né? Ressaltando que as cidades americanas, elas não tinham nenhum tipo de... Eram cidades relativamente novas, né? Se comparados com ali as potências da época, que era Londres e Paris. E elas não tinham nenhum tipo de tradição, né? Elas eram cidades recentes. E assim, como elas eram cidades novas, eles tinham até um certo orgulho de querer que tudo fosse criado sem a influência dos conceitos europeus, né? Sem seguir aquela tradição europeia que na maioria das vezes era uma herança feudal ainda. E aí teve, paralelo a essa feira, teve uma conferência de um órgão ali, de um órgão de engenheiros civis, na época que aconteceu junto, né? Que eles criticaram as ideias de um urbanista alemão que foi dar uma conferência lá, que é o Joseph Steuben, qualquer coisa assim, que ele propunha justamente esse desenho radial, né, dessas cidades medievais, que é tipicamente europeu também. E então os americanos, eles diziam que esse desenho ortogonal, né, que mais ou menos o que a gente tem em todo o planejamento de cidade americana, eles tinham a vantagem de deixar o valor dos terrenos mais iguais, né? Mais homogêneos. E eles podiam também fazer aquelas avenidas diagonais, né? Que depois veio influenciar ali o planejamento de Washington, enfim, de várias outras cidades importantes dos Estados Unidos. E eles também podiam pensar em soluções melhores para outros meios de transporte, né? Então é o veículo de tração animal e os veículos motorizados que estavam se desenvolvendo na época. Então era todo um novo cenário, né, que estava iniciando ali no final do século. E foi daí que se deu início ao urbanismo moderno que a gente tem hoje, né? Então o responsável pelo planejamento da feira ali, que foi o Daniel Brunham, ele acabou sendo responsável depois pelo Plano de Chicago, em 1909, que é considerado ali o primeiro plano diretor de uma cidade moderna americana. O que você falou disso aí, se for para se aprofundar, dá para fazer um programa só sobre isso. Esse início do urbanismo moderno merece um programa à parte, né? Que tem muita coisa interessante para falar. Quando dá match no Tinder e não aparece a menina depois pra conversar ali, ela te bloqueou? Provavelmente ela se arrependeu. Ela deu descombinar, né? Tem como fazer isso? Tem. Descombinar. Pode crer. Porra, era mó gatinha, cara. O Tinder, falando isso, foi lançado em Chicago, 1893 também, né?